Nunca brinque com os sentimentos das pessoas, pois um dia poderá ser você o brinquedo. Autor desconhecido. Se deve brincar com amor, é sobre esse assunto que trataremos agora. Na manhã cinzenta e nebulosa que envolvia o palácio dos Scott, as paredes de mármore ecoavam o som suave dos passos de Katrina, sua saia volumosa roçando o chão de madeira polida. Seus longos cabelos loiros caíam em ondas sobre os ombros, e seus olhos brilhavam com o mesmo espírito altivo que sempre a acompanhara desde a infância. Aos 18 anos, ela era a favorita da família, criada com todos os luxos e mimos que uma jovem dama da aristocracia poderia desejar. Katrina está pronta para encontrar o Conde Murray? A voz do irmão mais velho, Anthony, soou como uma pitada de ironia. As moças desta cidade parecem perder a cabeça por aquele homem. Ela franziu o senho irritada. Não tenho interesse algum em homens como ele, declarou com firmeza. Mas talvez eu deva dar-lhe uma lição por partir o coração de Annabelle. Annabelle, sua amiga de infância, vivia atormentada por sentimentos não correspondidos. Como tantas outras, havia sido enfeitiçada pelo carisma irresistível de Maxwell Murray, o conde sedutor. Ele era conhecido por seu porte elegante e os olhos fascinantes que exalavam mistério. Katrina, contudo, estava determinada a não cair em seus jogos. A sala de recepção onde Maxwell aguardava era grandiosa, com tapeçarias ricas e móveis de mogno adornados com detalhes em ouro. O som crepitante da lareira aquecia o ambiente, mas a presença do conde parecia dominar a sala por completo. Ele estava de pé, observando os quadros na parede, sua postura confiante e arrogante. Senhorita Scott, sua voz era profunda e ele a cumprimentou com um leve sorriso nos lábios. Katrina o encalhou de volta, avaliando-o. Então este é o homem que fez minha amiga chorar, pensou. Ele era sem dúvida atraente. Sua presença impunha respeito e atraía olhares de admiração, mas havia algo de predatório em seu olhar. Conde Murray, respondeu ela, curvando-se ligeiramente. Ouvi muito sobre o senhor. O sorriso dele se alargou, um lampejo de diversão brilhando em seus olhos. Espero que tenha sido algo positivo. Katrina apertou os lábios, lembrando-se do sofrimento de Annabelle. Depende de para quem pergunte, disse com um tom de desafio. Maxwell inclinou a cabeça, surpreso com a resposta ousada. Ele estava acostumado com as jovens que o olhavam com timidez e adoração, mas esta, a pequena Katrina Scott, parecia uma criatura diferente, curiosa e perigosa. Ele se aproximou um pouco mais, seus olhos agora presos aos dela. Parece que temos uma jovem corajosa em nossas mãos, comentou ele suavemente. Mas coragem pode ser uma arma de dois gumes, senhorita Scott. Katrina manteve o olhar firme, apesar de seu coração começar a bater mais rápido. Havia algo na maneira como ele a observava, um calor inebriante que começava a fazer efeito,
mesmo contra sua vontade. Nos dias que se seguiram, Katrina encontrou Maxwell em diversas ocasiões. Sempre havia uma troca de olhares afiados e palavras carregadas de segundas intenções. O jogo entre eles era perigoso e, mesmo sabendo que estava se aventurando por um terreno traiçoeiro, Katrina sentia-se incapaz de recuar. Tinha que vingar a amiga pelo sofrimento que aquele sedutor insensível a fez passar, pensou Katrina. Naquela noite, o baile seria na propriedade dos Kerr. A alta sociedade aguardava esse evento com muita expectativa e as moças muito animadas para dançarem com os belos rapazes que sempre prestigiaram o baile. Katrina entrou no salão e olhou furtivamente para ver se o seu alvo da vingança estava presente. Ele estava, belo nos seus trajes elegantes, como sempre. Sem perceber, em um dado momento, ele se aproximou mansamente dela e lhe sussurrou no ouvido. Por que você olhou para mim quando entrou no salão, Katrina? Maxwell perguntou. Há algo em seus olhos que me diz que não está apenas curiosa. Ela respirou fundo, seu olhar desafiador, mas o coração traía suas palavras. Talvez eu só quisesse entender o que tantas jovens veem em você, Conde. Quem sabe eu não descubro o segredo de sua fama. Ele sorriu com um charme e se aproximou, deixando pouca distância entre eles. Katrina sentiu o calor de seu corpo, seu perfume masculino envolvendo seus sentidos. Ah, Katrina, ele murmurou, sua voz baixa e sedutora. Você gosta de brincar com fogo. Ela ergueu o queixo, tentando não mostrar o quanto o toque próximo a perturbava. E talvez você seja o único que sairá queimado. Acabou de falar e lhe deu o mais encantador sorriso. Maxwell ficou intrigado pela frase dela. O que ela quis dizer com aquela frase? Pensou durante um tempo sem resposta. Annabelle também estava no evento e, ao conversar com Katrina e as duas lançarem um olhar odioso para o conde, ele entendeu tudo. As jovens estavam preparando uma vingança contra ele por não aceitar as investidas de Annabelle. Consigo, Maxwell pensou. Katrina está querendo brincar comigo. Veremos quem sairá vitorioso nesse joguinho. Dessa forma, o conde resolveu entrar no jogo de Katrina e constatar até onde ela chegaria com a desforra tola e pueril. Certa noite, após um jantar elegante na mansão do Scott, Katrina encontrou-se sozinha com Maxwell nos jardins iluminados pela bela lua. A brisa fria da noite acariciava sua pele e o silêncio ao redor tornava o momento ainda mais íntimo. Eu sei por que você veio até mim, Maxwell disse, sua voz suave como seda. Foi por vingança. Quis punir-me por ter magoado sua amiga. Ela estremeceu, surpresa pela percepção dele. Depois de refeita, respondeu. Que tolice a sua, Conde. Será que é tolice mesmo, Katrina? Então por que você fica sorrindo para mim o tempo todo, mas não se aproxima? Parece que quer me encantar com a sua beleza e me levar à loucura até cair de joelho aos seus pés, implorando por seus carinhos.
Maxwell falou, olhando-a de forma atraente. Ora, Conde, você pensa que todas as mulheres ficam louquinhas por você, não é mesmo? Eu sou diferente dessas mocinhas cheias de ilusão sobre o amor nas cabecinhas tolas. Não vejo nada de atraente em você para que eu o queira, falou ela, desviando o olhar para que ele não percebesse que estava mentindo. Sim, meus caros, apesar de sua bravata, Katrina sabia que estava traindo a sua proposta original de fazer o conde se apaixonar por ela e o rejeitar. Cada vez que seus olhares se cruzavam, cada toque acidental parecia enfraquecer sua resistência. Maxwell era um mestre na arte da sedução e, lentamente, ela estava caindo em sua rede. Maxwell a puxou para mais perto, seus lábios roçando a orelha dela. É mentira, ele a segurou delicadamente pelo queixo, forçando-a a olhar em seus olhos. Você me deseja e não sabe o que fazer com o que está sentindo por mim. Vamos, menina, não minta para você mesma. Ela se desvencilhou dos braços dele e fugiu correndo do jardim. Entrou em seu quarto nervosa, com a respiração acelerada. Depois de se acalmar, disse em voz alta: Eu não vou cair nas seduções do conde. Eu não quero me interessar por ele, nunca. Uma semana se passou e Katrina não conseguiu se esquecer do que houve no jardim naquela noite. Por pouco, ela não se atirou nos braços de Maxwell, implorando que ele a beijasse. Tinha que continuar desprezando-o a todo custo, pois ele haveria de sofrer por um amor não correspondido, assim como a sua amiga estava sofrendo. Porém, meus caros, com o amor não se brinca, e Katrina estava beirando o perigo de se apaixonar cada vez mais pelo conde. O conde era um homem experiente, porém a inocência de Katrina em tentar seduzi-lo seduzia-o de fato. Ele começou a gostar da encenação de rejeitá-lo que Katrina representava. No entanto, ele conseguia ver além das ações dela. Ele percebia que ela, por mais que tentasse fingir que ele não mexia com os seus sentimentos, mentia profundamente. Em um evento beneficente, todos da alta sociedade estavam, inclusive o conde. Katrina decidiu que aquela noite seria o grande momento para dar o seu último passo no joguinho que ela armou. Foi até o jardim sozinha, certa de que o conde iria atrás dela. Alguns minutos depois, ele apareceu. Boa noite, Katrina. Você hoje está mais bela do que nunca. Ela sorriu e disse: Caprichei no visual, certa de que você se agradaria, Maxwell. Agradou-me muito. Ele se aproximou mais, segurando-a pela cintura e a beijou. Ela sentiu sua respiração acelerar, o corpo aquecido pelo desejo que agora pulsava de maneira incontrolável. O coração da jovem virgem, que nunca antes havia experimentado tais sentimentos, estava em chamas. Sem conseguir lutar mais, ela correspondeu ao beijo. O beijo foi intenso, carregado de paixão reprimida. Ela sentiu-se em apuros em seus braços, sua resistência desvanecendo-se por completo.
Aquele homem que antes representava perigo e sedução, agora a envolvia em um calor avassalador. Naquele momento, seria capaz de cometer o ato mais louco de sua vida. Ela esperava languidamente apenas que ele a devorasse por inteira. Porém, meus queridos, isso não aconteceu. Após observar que ela não o rejeitou, Maxwell disse: Menina, jamais brinque com o amor de um homem. Você fez de tudo para me seduzir e acabou seduzida por mim. O amor, Katrina, o amor não é um jogo. Não se pode brincar com os sentimentos e sair ilesa. Espero que agora você tenha aprendido essa lição. Katrina não conseguiu dizer nada, pois estava atordoada pela paixão que a consumia. Queria que ele a beijasse mais, que a tomasse nos braços e a enchesse de prazer. Mas o conde olhou para ela, deu um leve sorriso e se afastou dizendo: A brincadeira terminou, menina. Naquela noite algo mudou. O jogo havia terminado, mas o que restou foi algo muito profundo. Katrina, em seus braços, sentiu o poder da paixão, mas também o despertar de um amor verdadeiro. Ela não era mais a jovem arrogante que acreditava ter controle sobre tudo. Agora, seu coração pertencia a Maxwell, e ela sabia que não havia volta. Na manhã seguinte, soube que o conde havia viajado. A cabeça de Katrina deu 1000 voltas quando seu irmão deu a notícia. Como vou viver sem a presença dele? Ah, meu Deus, por que fui me apaixonar por ele? Pensou ela enquanto chorava deitada em sua cama. Um mês depois, o conde retornou à cidade. O coração de Katrina deu pulos de alegria quando seu irmão deu a notícia de que o convidou para um jantar naquela noite. Após o jantar, Katrina o convidou para sentarem no jardim e lhe perguntou: Por que você foi embora? Eu não represento nada para você? Senti muito a sua falta. Não posso negar que estou apaixonado por você, Maxwell. A princípio, a minha aproximação foi motivada pela raiva e pelo desejo de ensinar-lhe uma lição. Porém, quem aprendeu a lição fui eu. Ele a olhou seriamente e disse: Você ainda quer continuar com esse joguinho, Katrina? Não é mais assim, murmurou ela, sua voz quase um sussurro. Eu te amo. Ao ouvir a declaração de amor dela, ele sorriu dizendo: Katrina, eu me afastei porque fui lhe ensinar uma lição e acabei me apaixonando por você. Sabia que tinha mexido com os seus sentimentos e não quis me aproveitar de uma jovem sem conhecimento amoroso como você. Com relação à sua amiga, apesar dela se interessar por mim, eu nunca me interessei por ela e jamais me aproveitaria do sentimento que eu tinha certeza que ela nutria por mim. Katrina balançou a cabeça, compreendendo o que ele disse. O conde continuou falando. Nunca pensei que encontraria alguém como você. Você me ensinou que o amor não se força, mas também não se nega. Katrina sorriu suavemente, seu rosto ruborizado. E você me ensinou que com o amor não se brinca. Maxwell a beijou novamente, mais suavemente dessa vez, prometendo-lhe com o gesto que o que havia entre eles era real. O desejo havia evoluído para algo maior,
algo que nem ele, com toda a sua experiência de conquistador, poderia prever: o amor verdadeiro. A partir daquele momento, a vida de Katrina mudou para sempre. O conde Maxwell, antes um homem temido por seu poder de sedução, agora era o homem que a amava profundamente. A jovem que um dia tentara brincar com o amor havia descoberto que este era uma força incontrolável, capaz de transformar até os corações mais arrogantes e endurecidos. Juntos, Katrina e Maxwell viveram uma história de paixão e redenção, ensinando um ao outro que o verdadeiro amor era a maior das conquistas.